Amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu desejo chamar a sua atenção nesta noite está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 8. Abra comigo nesta noite, o livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo de número 8. Sua cópia, nossa segunda leitura das Escrituras para esta noite, página 1186. Nós leremos este versículo de número 26 em particular. Atos capítulo 8, versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco do mordomo Mode Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E o título desta mensagem nesta noite é Em Busca de Deus. Queridos, um cristão, um crente, pode ser definido como uma pessoa que um dia andava muito distante do seu Criador, mas que por causa da bondade de Deus, os seus olhos um dia foram abertos, e essa pessoa encarou a sua distância de Deus, encarou os seus pecados contra Deus, e um dia o buscou e o encontrou para a vida eterna. Esse é um cristão, esse é um crente em Jesus Cristo, alguém que em um determinado momento da sua jornada nesse mundo, teve os seus olhos abertos para a realidade da alma e da eternidade, e um dia começou a buscar a Deus, até o encontrar. Tornar-se um crente, um cristão, é como uma mudança de posição ou de status. É como estar perdido e ser encontrado, é como estar morto e ser ressuscitado. Às vezes é difícil tentar ilustrar o que é tornar-se um cristão, porque é uma experiência tão íntima e tão individual, tão pessoal, que nós podemos usar ilustrações, nós podemos usar analogias e metáforas, mas é muito difícil realmente expressar ou ilustrar o que é tornar-se um cristão. É como tentar pintar um trovão. Impossível, não é? Você consegue desenhar um relâmpago. É como tentar manifestar um poder que você somente conhece ao experimentá-lo. Tornar-se um cristão, tornar-se um crente em Jesus Cristo, é como uma mudança tão imensa, tão grande, que é mais do que mudar de ideia sobre algo, ou deixar de crer em certas coisas e passar a crer em outras coisas. É uma experiência profunda no íntimo de um ser humano, mas ela é tão real, e ela é tão concreta e palpável, que na Bíblia, tornar-se um cristão é chamado de uma conversão, uma mudança de destino eterno e de direção na vida. E esse texto que nós acabamos de ler em nossa segunda leitura é de imenso encorajamento para nós, porque aqui nós temos a descrição da maneira como uma pessoa se torna um cristão, um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Uma pessoa que um dia buscou de maneira consciente a Deus, seu Criador, e foi auxiliado por Deus a buscá-lo e a encontrá-lo. Nós temos aqui um caso exemplo, e algo maravilhoso na palavra de Deus é que o Senhor na Bíblia, Deus, Ele é tão bondoso e tão maravilhoso no seu desejo de que pessoas o busquem e o encontrem, que Ele não somente anuncia o caminho de salvação e aponta este caminho, como Ele dá exemplos. E aqui nós temos um exemplo tremendo da experiência individual, real, de um homem que um dia existiu, viveu neste mundo, que buscou a Deus e que o encontrou pela misericórdia do Senhor e foi verdadeiramente salvo. Nós lemos aqui o caso exemplo de um homem que vivia muito distante de Deus, longe das coisas de Deus, mesmo longe de qualquer conhecimento ou ideia sobre quem Deus fosse, a pessoa de Deus, o seu caráter, onde estava Deus, mas que veio a buscar um dia e a de fato encontrar a Deus. E é maravilhoso saber que nós temos um exemplo na Bíblia, na vida de alguém. Quão bom, não é? Quando nós podemos dirimir nossas dúvidas conversando com alguém que passou por essa ou por aquela experiência que nós estamos passando. E é exatamente esta ideia. Aqui é um caso, exemplo, de alguém que um dia buscou a Deus, as dificuldades em seu caminho, como essa pessoa realmente encontrou certeza de vida eterna. Porque se há alguém nesta noite que se sente distante de Deus,
mas que no íntimo deseja realmente conhecer a Deus, não mera curiosidade intelectual, teológica, sobre quem seja Deus, mas que deseja realmente conhecer o seu Criador, e ter um relacionamento com o seu Criador, e ser guiado por Ele. E nós temos aqui então um exemplo, e através deste exemplo, Deus está demonstrando que nós podemos buscá-lo e encontrá-lo de maneira real. E esse texto foi preservado aqui nesta noite, talvez para você. Ele foi preservado para mim um dia. Eu gostaria que, se esse for o teu caso, você se vê, os teus olhos foram abertos, e você começou a buscar a Deus e deseja realmente conhecer a Deus, não meramente religião, mas ao Senhor, um relacionamento pessoal com o teu Criador e o perdão de pecados e a certeza de vida eterna. Amigos, atente para essa passagem. Nós lemos aqui a respeito de um homem. Nos é dito aqui nesse versículo de número 27, que Filipe, sendo guiado por Deus, foi conduzido a um homem, que aqui no versículo de número 27 é descrito como um etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes. Bem, Etiópia, todos nós já lemos sobre a Etiópia, mas a Etiópia dos tempos bíblicos é um pouco diferente da atual Etiópia, a moderna. A Etiópia dos tempos bíblicos era, na verdade, a atual região do Sudão, um pouco ao norte da atual Etiópia, um pouco ao sul do Egito. Essa era a Etiópia dos tempos bíblicos. Era um homem de alto escalão, era um homem rico, nos diz o texto da palavra de Deus, era um homem que tinha uma carreira de sucesso, era um homem que vivia entre pessoas de escalão político, era um homem de posses, de poder, provavelmente de grande influência, certamente alguém que tinha crescido nesse ambiente. O versículo 27 nos diz que ele era eunuco mor de Candace, que era a rainha daquela nação. Em outras palavras, uma espécie de ministro da fazenda daquele país. E em um período de monarquia não apenas administrava, mas usufruía também dos bens e dos benefícios do palácio e daquela monarquia. Era um homem que tinha crescido no meio de influência e poder, um homem acostumado a bens materiais, a servos, a ser servido, a ser ouvido. As pessoas vinham a ele para ouvir a sua opinião. E nós lemos que ele viajara todo o caminho da Etiópia até Israel, cruzando o Egito provavelmente, para chegar a Jerusalém, para adorar a Deus. Mas perceba, certamente havia muitas barreiras no caminho deste homem e em sua busca a Deus. Veja, por exemplo, ele estava distante de Deus em muitas maneiras. Havia, por exemplo, uma barreira geográfica. Ele vinha de uma cultura diferente da cultura dos judeus. Ele vinha de um país muito distante, não haviam trens, aviões para se chegar a um outro país. Haviam dificuldades no caminho, perseguições, poderia ser roubado, morto. Um homem rico como aquele não viajaria sozinho, indo a outro país, provavelmente levaria presentes, muitos recursos para passar muitos meses ali. E nós lemos que ele foi a Jerusalém da Etiópia, em uma viagem muito longa, não sei quantos meses ele levaria para chegar ali, desviando de vários pontos de dificuldades e perigos. Mas ele não estava próximo daquele lugar onde a palavra de Deus era pregada. Você se recorda que o povo de Israel na antiguidade era o povo de Deus. E Deus havia escolhido aquela nação e colocado aquele povo naquele lugar geográfico. E ali o templo fora construído, os profetas foram enviados. Deus falava ao mundo através daquela nação e através daqueles profetas. E esse homem etíope estava muito longe de qualquer contato com a palavra de Deus. Uma distância geográfica absurda, e havia também uma barreira histórica. O único vínculo que nós lemos na Bíblia entre os judeus e os etíopes remonta ao período de Salomão, quando a rainha de Sabá foi em busca de Salomão e de sua sabedoria. Ela era uma rainha da Etiópia também. É o mesmo contexto, a mesma ideia. 1000 anos ou muito mais antes desse período. Assim, não havia nenhum relacionamento, ligação entre esses dois povos. Havia também uma outra barreira muito grande, a barreira étnica religiosa. Aquele homem crescera em uma civilização, em uma cultura que cria em muitos deuses e em muitas divindades. Você pode comparar a religião etíope da antiguidade à religião dos povos da África Ocidental na atualidade, Nigéria, Gana. Eram religiões animísticas, uma crença em milhares de espíritos e divindades,
Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus da floresta, o espírito disso, o espírito daquilo, milhares de deuses, semideuses, deuses em todas as coisas, influências de certos espíritos em palavras, em atitudes, na maneira como a pessoa nascia e era criada, todo tipo de crença religiosa, um panteão de ideias religiosas. E este homem tinha crescido neste meio, mas o Deus de Israel era um só Deus, que se revelava ao ser humano, que poderia ser buscado e conhecido. Um Deus que tinha criado todas as coisas, mas que ele mesmo não pertencia à criação. Um Deus à parte da criação. Deus eterno, soberano, Espírito eterno, sem começo e sem fim. Tão diferente das concepções de divindade daquele etíope. Assim, queridos, havia uma barreira imensa, uma barreira geográfica, uma barreira histórica, uma barreira étnica, religiosa, e havia também, eu creio, uma barreira quase intransponível para ele. A barreira da riqueza e do poder. Como eu mencionei, ele era um homem muito rico. Ele crescera assim. Ele estava acostumado ao bem-estar e à bajulação e a ter a sua palavra e as suas ordens cumpridas. Mas se você se recorda, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesses primórdios, aqui no livro de Atos, era sobretudo constituída de pessoas extremamente pobres. E esse homem se dirige a Jerusalém, onde o evangelho está sendo pregado e a igreja está sendo formada. E ali há uma igreja de pessoas pobres, que venderam as suas propriedades, o que lhes sobravam, para repartir entre outras pessoas que estavam sob perseguição. Crentes que viviam de uma maneira muito modesta e simples, e que reuniam seus recursos para a difusão do evangelho, para se manterem juntos. Tremenda distância, não é, entre esse homem e Deus, assim por dizer. A distância geográfica, histórica, religiosa, e o ídolo do materialismo em seu coração também. Mas algo maravilhoso nessa narrativa, que uma pessoa com tantas barreiras entre ele e o seu Criador tenha de alguma maneira, apesar de tantas dificuldades que o impediriam de buscar e conhecer a Deus, em um determinado momento se voltado a Deus, viajado a tamanha distância para ouvir falar sobre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e a buscá-lo, e a encontrá-lo, e a voltar para o seu lar, como nós lemos aqui, uma pessoa salva e transformada, o Filho de Deus. Meus amigos, é isso que nós desejamos observar nesta noite. Eu gostaria que você entendesse o propósito do Senhor em registrar isso nessas páginas e preservar essa narrativa ao longo dos séculos. Todos nós estamos distante de Deus antes da conversão. Essa é a realidade. Não importa quanto tempo nós temos passado na igreja, ou mesmo se você tenha crescido num lar evangélico ou religioso, há uma distância entre nós e o nosso Criador. Porque para nós, antes da conversão, Deus é um nome distante, um ser distante, uma ideia distante. É Ele lá e nós aqui. Na verdade, antes da criação, todo homem e mulher é um ateu prático. Porque nós dizemos crer em Deus, mas nós vivemos de segunda a segunda como se Ele não existisse. Nós não adoramos, nós não buscamos, nós não servimos, não há louvor, não há culto dirigido a Deus. Nós somos ateus práticos antes da conversão. Há uma distância. E a conversão remove essa distância. É por isso que tornar-se um cristão é como uma mudança de posição, de estar longe de Deus e agora próximo, de estar morto e agora vivo espiritualmente. Quem é Deus para a maioria das pessoas hoje em dia? Não é um ser distante. As pessoas não parecem se comportar como se elas realmente crescem em Deus, porque se comportassem assim, elas agiriam de uma maneira muito diferente, não é? Uma pessoa que diz crer em Deus, ele age de acordo com o que crê. Há um temor de errar ou de pecar contra Deus. Mas nós somos pessoas que vivem longe de Deus antes da conversão. Não importa quanta religião nós temos em nosso currículo, toda pessoa precisa encontrar o caminho de volta a Deus. Esse caminho é um só, ele sempre foi um só caminho. O caminho de volta a Deus, marque isso, ele não varia ao longo das gerações, ao longo dos séculos e da cultura. É um só e o mesmo caminho. E esse caminho, nós vamos ver aqui, é por meio de Jesus Cristo Salvador. Amigos, a conversão deste homem e os passos dela, estou me delongando um pouco nessa introdução de propósito. Ela está marcada aqui para você e para mim. Você está buscando Deus nesta noite. É o seu desejo conhecer o Senhor, estar pronto para a eternidade. Deus te dá um exemplo, um caso prático e real. Observe a maneira como este homem se voltou a Deus. O início da sua jornada foi ali.
Tudo começou na cruz do Calvário. Quando aquele homem foi a Jerusalém, você observa que ele chegou num contexto da igreja iniciante. O evangelho se espalhava pelas ruas de Jerusalém. Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Pedro havia, no capítulo 2 de Atos, pregado aquele grande sermão, 3.000 pessoas convertidas. Logo, algumas semanas depois, 5.000 pessoas convertidas. Uma cidade tão pequena como aquela de Jerusalém, milhares de crentes de repente. A notícia, a conversação em todo lado era sobre o Salvador, o Messias que tinha vindo, morto e ressuscitado dentre os mortos. Ele chegara a Jerusalém nesse contexto. Ele iniciara a sua busca ali, na cruz do Calvário, ouvindo sobre o Salvador, ouvindo sobre Jesus Cristo. E deve ser assim para você e para mim também. Quando pela primeira vez nossos olhos são como que abertos em determinado momento da vida, na adolescência, na vida adulta, às vezes mesmo na idade avançada, e nós começamos a perceber que a vida é muito mais do que comer, dormir, trabalhar, e que há uma alma eterna dentro de nós, e logo um dia, quando nós estaremos na presença de nosso Criador, então nós começamos a buscar a Deus. Então nós começamos a ouvir sobre Jesus Cristo, o que Ele fez por pessoas como nós e a maneira como Ele trouxe a mensagem de salvação a este mundo, o caminho de vida eterna. E ali nós começamos então a buscar, a entender quem é Jesus. E por que foi necessário que o próprio Deus se tornasse um homem e viesse a este mundo. Então pensamentos conflituosos começam a nascer dentro de nós. Mas eu aprendi que cabe a mim mesmo fazer por merecer. Mas se cabe a mim, porque Jesus Cristo precisou vir a este mundo, viver uma vida perfeita e sofrer aquela morte agonizante no lugar de pecadores. Tudo começa ali. Agora observe o caminho deste homem em direção a Deus. Eu creio que o primeiro passo dele em direção ao Senhor foi buscá-lo desta maneira. Ele começou a encarar os fatos sobre a vida. Provável que antes mesmo de sua jornada ali vivendo na Etiópia, ele tinha começado a ler através da vida em volta dele. Ele parou só de curtir, deixa eu assim dizer, e de experimentar, e de provar, e ser levado pelos bens, as oportunidades que ele tinha, e de repente ele começou a ler as informações através da vida. Ele começou a agir com a sua mente e a observar e se perguntar o que é a vida. Talvez ele tenha sido satisfeito com muita coisa, com a fama, com a influência. Provavelmente nessas cortes, muita orgia, muita violência. Ele começou a ver através da natureza humana pessoas de alto escalão, mas tão medíocres às vezes, tão vazias, tão superficiais. Ele começou a perceber que continuamente, para alcançar alguma satisfação de dia após dia, ele precisava se entregar a excessos, a vícios, e ser dominado por eles. Ele percebeu que no final dessas coisas não havia nada mais além do que isso. Ele começou a sentir e a perceber que a vida era muito mais do que comer, dormir e se satisfazer. Ele começou a perceber que havia uma alma eterna e que o seu Criador não teria trazido para este mundo simplesmente com o prazer de sentir, propósito de sentir, experimentar e nada mais, e viver como um animal sobre a superfície da terra em busca de prazer e de alimento para o corpo. Ele começou a ler a vida em sua volta. Ele provavelmente deixou de crer nos deuses nacionais, uma miríade de falsos ídolos e deuses. Ele começou a observar que aqueles deuses criados pela cultura do seu povo se pareciam mais com as pessoas com que ele convivia. Eram deuses que tinham inveja, que tinham ira, que lutavam uns com os outros. Não são assim os deuses criados pela imaginação humana, um brigando com o outro, um engolindo o outro, um destruindo o outro. Era nada mais do que a imaginação humana. Ele começou a se satisfazer com essas coisas e a perceber que eles eram todos iguais aos seres humanos. E de repente, de alguma maneira, ele começou a respeitar o ensino da palavra de Deus. Nós lemos que ele teve acesso à palavra de Deus, as escrituras do Antigo Testamento, porque ele retorna de Jerusalém lendo o texto do profeta Isaías, e não havia esse texto em sua língua etíope. Provavelmente ele aprendeu a língua hebraica. Em algum determinado momento ele começou a ouvir sobre aquele Deus que havia feito maravilhas na Palestina e se revelado àquele povo, e cuidado daquele povo, e transformado aquelas vidas, e santificado aquela nação de uma maneira como nenhuma outra sobre a face da terra. E como uma pessoa que tinha acesso a professores, começou a aprender
e a ouvir mais, e a buscar mais. Esse deve ser o Deus, talvez. O Deus verdadeiro, Ele é tão santo, Ele é tão reto, tão justo, tão diferente desses deuses, com D minúsculo, que tenho aprendido ao longo da minha infância. Um Deus soberano, um Deus que criou todas as coisas, não parte da criação, não criatura, mas um Deus reto, que não se contradiz, um Deus que pode ser buscado, um Deus que tem lidado com essa nação. Oh, amigos, ele estava lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, ao retornar ao seu país. Mas pare por aqui, você percebe qual a implicação disso? É exatamente esta lição. Se você está buscando a Deus para a salvação, é aqui que nós devemos começar. Nós começamos a encarar os fatos a respeito da vida. Será que um dia você já parou e se perguntou: por que eu estou aqui? Qual o propósito de tudo isso? Os anos estão passando, eu era uma criança, um adolescente, sou um jovem, sou um adulto. Eu sigo pela maré da vida e as coisas vão acontecendo, mas por que eu estou aqui? Qual o valor, qual o sentido, qual o propósito de tudo isso? E anos vão, anos vêm, política vai, economia vem, tudo volta às mesmas coisas, nada parece mudar sobre a face da terra, novas cores, novas tecnologias, mas as mesmas buscas, os mesmos desejos. Nós precisamos começar a encarar a realidade espiritual. Há algo para além das coisas materiais, há algo para além do comer e do dormir e do trabalhar. Há uma alma eterna dentro de cada um de nós. Nós precisamos abandonar também as falsas ideias sobre Deus que a nossa sociedade nos tem dado desde a infância. Ideias sobre o mundo, de onde nós viemos, sobre Deus, quem Ele é, sobre o sentido da vida. Ideias que dizem que o propósito da vida é simplesmente desfrutar o máximo que você puder, e você decide o teu caminho, a tua direção, ser uma boa pessoa, no final das contas tudo está bem. Será que não é essa filosofia de vida que nós temos aprendido? Não é esse o ensino através das músicas, da cultura em volta sobre o que é a vida? Essas são algumas das coisas que nós precisamos abandonar logo no início da nossa busca por Deus. A ideia de que a vida humana termina aqui, não há nada mais. A ideia de que nós somos meros animais sofisticados, resultado de um processo evolucionário, e começar a respeitar a explicação superior da palavra de Deus e do Criador que trouxe à existência todas as coisas. Ele primeiro encarou os fatos e então ele começou a buscar. Tudo começou ali dentro dele, e deve ser a mesma coisa conosco. Se isso já aconteceu com você, se você já parou um dia, essas perguntas começaram a crescer dentro do teu íntimo, aqui está o passo inicial. Nós devemos começar então a nos dirigir ao nosso Deus, a perguntar, a procurar saber quem Ele é, como conhecê-lo, como encontrá-lo. Eu creio que a segunda coisa que o moveu e que o levou a buscar a Deus foi que ele partiu então para uma grande busca. Estou tentando ser o mais didático possível nesta noite, porque eu tenho um medo e um temor de complicar algo tão simples. Aquelas grandes questões iniciaram-se no seu íntimo. Ele começou a se perguntar sobre o seu Criador. Ele leu através da vida, ele entendeu que possuía uma alma eterna, e de repente ele começa a buscar a Deus. E esse foi o estopim de sua jornada para Jerusalém. O que ele buscava, queridos? Deixa-me começar com essa pergunta aqui. Quando esse homem buscou a Deus, o que exatamente ele estava buscando? Deixa-me fazer essa pergunta a você. Quando você veio aqui nesta noite, quando você abre a tua Bíblia em casa, quando você ora a Deus, quando você pergunta a alguém sobre Deus, a quem você está buscando? O que exatamente você está buscando quando você busca a Deus? O que de Deus você está buscando? Quando você se aproxima de Deus, vem à igreja, lê a Bíblia, ouve uma mensagem. Quando você busca a Deus, o que exatamente você está buscando? O que de Deus você está buscando? Você percebe? Se eu não sei o que eu estou buscando ao me aproximar de Deus, eu nunca o encontrarei. É como alguém que vai a uma gaveta, um armário, procurar algo, mas não sabe o que está buscando. Há tantas coisas ali. Você vai fechar esse armário e voltar como estava antes. Assim como você busca a Deus e vai a uma igreja e abre a sua Bíblia e ora e ouve mensagens, o que exatamente você está buscando? Certamente essa grande questão estava na mente daquele homem. Ele partiu em uma grande busca, ele deixou a sua cultura e seu palácio, ele se entregou a uma longa jornada e cansativa e perigosa através daqueles desertos até Israel.
porque ele buscava o perdão de Deus pelos seus pecados. É isso que você deve buscar para se aproximar de Deus. O que você está buscando quando você busca a Deus? Você já se perguntou isso? Esse deve ser o ponto inicial. É isso que você deve buscar: conhecer a Deus e a certeza de vida eterna e o perdão do Senhor, e terminar os teus dias com a certeza de vida eterna. Comece por ali. Os teus olhos foram abertos, você começou a ver o vazio e a vaidade da vida, a mentira das ideias deste mundo, você percebeu que há uma eternidade diante de você, você se lançou a buscar a Deus da tua maneira, indo à igreja, lendo a Bíblia, lendo um folheto. Mas o que exatamente você está buscando ao se aproximar de Deus? Aquele homem colocou a sua vida em perigo. Ele poderia ser traído na corte ao deixar aquela cidade e país por tantos meses. Havia tanto disso naquele período. Ele colocou tudo em perigo, porque agora dentro do seu coração e em sua mente havia uma questão: eu preciso conhecer a Deus e o perdão de meus pecados e a certeza de vida eterna. Amigo, nesta busca, será que você está pronto a colocar em risco todas estas coisas? O que os meus amigos vão dizer se eu começar a buscar a Deus? Isso é algo que você precisa colocar. O que o meu chefe vai dizer, o meu marido, a minha esposa, se eu começar a abrir a Bíblia e me interessar sobre estas coisas? Há um preço, não há? Há algo, não é? Será que você está disposto e pronto a realmente buscar a Deus para encontrá-lo, para encontrar o perdão e a certeza de vida eterna? Quando você começar a buscar a Deus, você perceberá esses desafios diante de você. Buscar a Deus sem temor, buscar a Deus sem demora, buscar a Deus com urgência, esse deve ser o motor que te move em direção a Ele. Você viu através da vida, você percebeu que é um Deus santo e glorioso, e há um dia de se encontrar com Ele, e você deseja conhecê-lo e o seu perdão, então você o busca com urgência e com determinação. Eu creio que esse foi o segundo passo nessa busca. Mas eu creio que o terceiro passo foi que ele começou a estudar a palavra de Deus. Veja o versículo de número 28, por um minuto. E regressava o etíope, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, tremendo. Ele fora a Jerusalém buscar ajuda. Ele reconheceu que os judeus adoravam o verdadeiro Deus. Ele passou a ler as Sagradas Escrituras, tentando entendê-las. Ele se esforçou, apesar das barreiras geográficas, históricas, culturais, étnicas. Ele começou a aprender sobre um Deus de misericórdia que perdoa o pecador. Ele se dirigiu a Jerusalém em busca desse Deus de amor e de compaixão. Ele estava agora humildemente preparado para encontrar a Deus. E assim, amigos, Deus então envia um mensageiro seu em direção àquele homem. E nós devemos estar preparados para pedir ajuda. Quando os teus olhos forem abertos, quando você vê através da vida, quando essas perguntas sobre a eternidade começarem a se levantar, quando você entender o porquê você deve buscar a Deus para o perdão e a salvação, quando você se lançar nesta busca, seja humilde o suficiente para perguntar: como eu posso ser salvo? De que maneira eu posso ter o perdão de meus pecados? Como é a conversão? Qual o caminho de vida eterna? Será que você já percebeu que Deus se revela na Bíblia? Aquele homem abriu as Escrituras porque ele entendeu que Deus se revelava ali. Por nós mesmos, você e eu, jamais conseguiríamos conhecer a Deus. Deus nos deu este livro divino, e aqui ele fala, aqui nós podemos ouvir a voz de Deus. O único meio de encontrar a Deus é o meio pelo qual Deus se revela, e este é um caminho, esse caminho é registrado aqui. Nós lemos que então Deus foi ao encontro daquele homem. Veja agora esses versículos, são maravilhosos. No versículo de número 26, nós vemos que o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te. Filipe era um diácono na igreja, pregador do evangelho itinerante. Vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele foi. Lá no versículo 28, regressava aquele etíope, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-se a esse carro. E ele fez. E nós vemos no versículo seguinte, 31, que ele rogou a Filipe que subisse e explicasse a palavra de Deus. E é maravilhoso ler que o lugar das Escrituras que ele estava lendo era uma passagem sobre Jesus Cristo e o seu amor. Quando os teus olhos forem abertos,
quando você vê através da vida, quando você sentir o domínio e o poder do pecado em tua própria natureza, quando você entender que há um dia de prestar contas, que a vida não é meramente corpo, estômago, e quando você lê através deste mundo, e você começar a buscar a Deus, e entender o porquê você deve buscar a Deus, e buscar para o perdão, e para conhecê-lo, e você foi lançado nessa busca sincera, você começa a tatear, e a perguntar, e a pesquisar. Eu não sei em que momento você se encontra, eu estou descrevendo a ordem desses fatores. E quando você o faz com sinceridade, sabe o que acontece? Está aqui. Deus pavimenta o caminho na direção dele. Ele enviará auxílio. Talvez ele já tenha enviado auxílio à tua vida. Talvez uma pessoa convertida e você vê uma mudança tão profunda na vida dela, na vida dele. Talvez alguém que te auxiliou e te explicou o caminho de salvação. Talvez você mesmo, ao ler a palavra de Deus, de repente você começou a entender coisas que você não entendia antes. De repente as coisas se tornam claras. De repente você percebe, isso é verdade, o Salvador que veio a este mundo, eu tenho uma alma eterna, há um meio de reconciliação, só poderia ser este meio, não baseado em meu mérito, não baseado em meu esforço, um Salvador que vivia uma vida perfeita no lugar de pecadores, uma morte sacrificial para pagar no meu lugar. Em que ponto você se encontra nesta noite em sua busca? Você ainda está tateando e lendo através desta vida? Você já se lançou nesta busca pela salvação? Você já está se aproximando de Deus, Ele está lidando com você? Em que momento você se encontra, amigo, nesta noite? Observe o cenário nesse versículo de número 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Imagine agora Filipe se aproximando daquela procissão, assim por dizer, uma carruagem luxuosa, servos na frente, servos atrás, sendo carregado. Devagar, andando ali próximo, ouvindo aquele homem, provavelmente lendo em voz alta aquele texto, como era costume dos semitas. Filipe ouve que ele lê no profeta Isaías. Ele já cria na existência de Deus. Ele já queria conhecer a Deus. Ele já tinha buscado no lugar onde Deus se revelava na antiguidade. Talvez essa seria a questão dele. Ele for a Jerusalém, como um indivíduo que vinha de uma corte real, ele se dirigiu também a outra corte, aos sacerdotes daquela nação. Mas muito provavelmente não encontrou nenhum auxílio. Eram sacerdotes, levitas, clérigos que não criam em Deus, que tinham abandonado a palavra de Deus. Ele volta de Jerusalém confuso para a Etiópia. E o Senhor, conhecendo o coração daquele homem, que ele tinha lido através da vida, reconhecido os seus pecados, buscado conhecer o Deus verdadeiro, desejado encontrar o perdão de Deus, e não somente uma bênção de Deus para essa vida, tomado um grande esforço em buscar a Deus e abrir a palavra de Deus, Deus envia alguém para auxiliá-lo. Como maravilhoso pensar sobre isso. Muitas vezes, não há nada que mascareie mais a Deus do que a religião. Aquele etíope foi a Jerusalém aos sacerdotes e ali ele ouviu tantas coisas estranhas sobre sacrifícios pessoais, carregar pedra e coisas desse tipo. E ser uma boa pessoa para encontrar a salvação. Dentro dele ele sentia que não poderia agradar a Deus, ele reconhecia os seus pecados, ele tinha lido através da vida, agora ele via que necessitava de um Salvador e de perdão. Ele for aos oficiais da religião daquele povo, ele não encontrará nada para a sua alma, ele volta para seu país de mãos vazias. Mas ele cria em Deus, ele já havia reconhecido o seu Criador, ele desejava agora conhecê-lo. Para buscar a Deus é necessário crer em Deus. Você crê em Deus? De verdade? Você crê que Ele te trouxe à existência, que Ele conhece cada passo e pensamento teu? Se você não se aproximar de Deus dessa maneira, você não encontrará. A Bíblia nos diz que Deus, Ele galardoa alguém que o busca crendo que Ele é e que Ele é real. É necessário, amigos, lançar fora todo o ateísmo disfarçado que toma conta de nossas mentes. É necessário lançar fora toda ideia indigna sobre Deus, como um senhor ancião de barba branca sentado em algum lugar, e encará-lo como o eterno e soberano Criador dos céus e da terra. É necessário vir a Deus
como quem crê naquilo que Ele diz em Sua palavra, que há um dia de prestar contas e que eu preciso me preparar para esse dia. Essas são coisas necessárias, mas tudo isso ainda não é o mesmo que a conversão. Conversão é então vir a Deus pessoalmente. Conversão é então orar ao Senhor em arrependimento e fé e se entregar a Ele de uma maneira pessoal. Você já veio a Deus pessoalmente. Você já dirigiu a Ele a tua alma em oração, em arrependimento de pecados, em fé. Observe. Eu estou fazendo um esforço imenso nesta noite para ser o mais simples possível, porque é um perigo de eu errar nisso aqui e complicar algo que é tão simples. É Satanás, o inimigo de nossas almas, que tenta criar em nossa mente uma ideia de que ser salvo é um exercício tão absurdo e tão imenso. É como subir uma montanha, é como fazer um esforço de sacrifício pessoal, que é quase impossível ser salvo, mas não é, amigos. Você reconhece os teus pecados, você lê através da vida, você reconhece que há um Deus, um Criador, que Ele se revelou por meio de Jesus Cristo, você o busca pelo perdão e pela salvação, você se entrega a Ele, você ora em arrependimento, você é salvo e você é salvo para sempre. Ele aprendeu o caminho de salvação e nós precisamos aprender esse caminho. Está aqui nessas palavras. Filipe começa a explicar para ele aquele ponto central do Evangelho. Ouça o que ele diz. Ele pergunta a Filipe: como poderia eu entender se alguém não me explicar? E essas palavras do versículo 32, este é o lugar da escritura que lia, lá de Isaías, uma profecia sobre o Senhor Jesus Cristo. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Foi levado como ovelha para o matadouro. Filipe provavelmente explicou que Isaías estava falando sobre Jesus e o seu sacrifício, como um daqueles sacrifícios no templo, quando as ovelhas eram levadas como um sacrifício dirigido a Deus pelo pecado. Ele deve ter dito isso àquele eunuco. Foi necessário que alguém pagasse em nosso lugar. Foi necessário que os meus pecados fossem como que transferidos para alguém, como era feito nos sacrifícios no templo. Quando o indivíduo chegava ao templo com um bezerro, com um novilho, e se apresentava diante do sacerdote e colocava suas mãos sobre a cabeça daquele animal, e simbolicamente o seu pecado era transferido para aquele animal, e o sangue daquele animal era derramado quando ele era sacrificado ali, para que ele não morresse. Filipe explica a necessidade de Cristo Jesus vir a este mundo como um sacrifício no lugar de pecadores. Ele sabe que dizendo no versículo seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, lá em Isaías 53, versículo 6. Filipe provavelmente chamou a atenção dele ao versículo anterior de Isaías: cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Ele deveria se dar conta que, embora rico, aquele versículo incluía nesse contexto de alguém que tinha vivido longe de Deus. Ele deveria admitir os seus caminhos tolos, os seus pecados diante de Deus. Esse é o Evangelho. Ele deveria se arrepender diante do Senhor e clamar por vida e por perdão. Amigos, nós devemos fazer exatamente o mesmo. Reconhecer diante do Senhor individualmente os nossos pecados e verbalizar do coração essas expressões de arrependimento diante do Senhor e dizer a Ele: Senhor, Tu me conheces, eu tenho vivido assim, eu sou assim, aqui está diante de mim quem eu sou e Tu conheces tão bem, me perdoa, me transforma, lava toda a minha iniquidade. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu tenho vivido a minha vida longe de Ti, eu digo crer em Ti, mas eu tenho vivido nos últimos 10, 20, 30 anos como se não existisse um Deus. O meu Deus tem sido o meu ego, o meu corpo, os meus pensamentos. Eu me arrependo, me perdoa, me salva, muda e transforma a minha vida. Certamente Filipe explicou essas coisas. Como um superintendente dos tesouros da Etiópia, ele sabia muito bem que quando alguma coisa falhasse, alguém deveria pagar, e talvez pagar com a própria vida. Então ele entendeu o significado do versículo 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele entendeu por que Jesus precisou morrer. Ele entendeu que seus pecados não poderiam ser ignorados por Deus, e Deus simplesmente varria para debaixo do carpete.
Ele percebeu que Deus deveria manter a sua lei em pé e punir o pecador. E por isso Jesus Cristo veio a este mundo, para morrer e pagar no lugar de pecadores. O Senhor levou o pecado de todos aqueles que o buscam. E Ele cumpriu toda a justiça que Deus demanda. E assim, por sua vida e pelo sacrifício que Ele ofereceu ao Pai, homens e mulheres são agora reconciliados. Filipe contou a ele muitas e muitas outras coisas, eu posso imaginar. E aquelas coisas se cumpriram em Jerusalém quando ele estava por ali, sobre as profecias da vinda do Messias. Ele apresentou àquele eunuco o Evangelho. Amigos, a nossa atitude deve ser exatamente a mesma. Você vê através da vida. Você reconhece o vazio e o domínio do pecado em tua alma. De repente os teus olhos se abrem para o Deus verdadeiro. Você entende a brevidade da vida. Um dia você estará diante dele. Você começa a buscar o Senhor. Você busca pelo perdão e salvação. Você ouve o Evangelho. E você se arrepende de teus pecados diante dele. E você crê no Senhor Jesus Cristo. E ele creu. E ele foi salvo. E nós lemos no versículo 36 em diante. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Ele não seria salvo pelo batismo. Ele queria testemunhar que ele tinha crido no Senhor Jesus. E disse: Felipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é uma declaração tão imensa. Para um homem como aquele declarar que Jesus Cristo encarnado é o Filho de Deus, deveria entender toda a mensagem do Evangelho, a necessidade de um Salvador, a necessidade de um representante que teria vivido uma vida perfeita diante de Deus em meu lugar, a necessidade de um sacrifício em meu lugar. Ele creu, ele foi batizado, ele testemunhou de sua salvação, ele veio ao Senhor Jesus Cristo. Ele não foi salvo pelo batismo, ele foi salvo pelo Salvador. Você já alguma vez buscou a Deus verdadeiramente? Em que estágio você se encontra? Você já viu através da vida? Você já reconheceu os teus pecados? Você já se lançou nessa busca para encontrar o Salvador? Você está buscando pelo perdão e certeza de salvação? Você já ouviu os requisitos do Evangelho, arrependimento e fé? Você tem orado e batido nessa porta por salvação e arrependimento e fé? Ele estudou a Bíblia. Ele mostrou verdadeira humildade em reconhecer que seu conhecimento, riqueza não era nada comparado àquela mensagem que poderia salvar a sua vida. Deus coroou o esforço daquele homem com sucesso, enviando auxílio em sua direção. Ele ouviu sobre o Salvador finalmente. Ele creu e confessou. Ele buscou a Deus. Ele mostrou sinal de verdadeira conversão. E ele retornou ao seu caminho salvo. Deixe-me parar por aqui. Marque isso. Tornar-se um cristão é uma mudança tão imensa na alma, no íntimo de uma pessoa. Buscar a Deus para a salvação é um ato consciente. Eu vejo através da vida. Eu reconheço o domínio e o poder do pecado em minha vida. Meus olhos são abertos para a existência de um Criador que eu devo buscar enquanto estou aqui. Eu reconheço que Ele se revela nas Escrituras e no Evangelho. Eu reconheço a minha necessidade de perdão. Eu entendo que Jesus Cristo fez por um pecador como eu. Eu venho a Ele em oração. Eu creio, eu confesso, eu me entrego, eu sou salvo para sempre.